o Klaus Schwab. Não foi o Klaus Schwab, não foi o artigo do Klaus Schwab. Essa semana agora. Hoje é que dia? Quarta. 4. Hoje é dia 4. Foi no final da semana passada, o Fórum Econômico Mundial publicou um artigo. Não, hoje é quinta, né? Hoje é quinta? O dia 4. Hoje é dia 4. Quinta-feira. Final de semana passada, o Fórum Econômico Mundial, não sei quem é o autor do artigo, falando que muitas pessoas na Europa têm carro, mas não usam. Então a necessidade de você não ter mais, você não precisa mais ter carro. Você pode ter um carro que é coletivo. Exato. Isso tem um princípio bom? Claro que tem um princípio bom. A gente não pode negar. Claro. Então, mas a gente tem que entender essa visão. Que para que haja uma mudança, uma transição para esse novo mundo, você tem que quebrar uma série de patentes do capitalismo. Claro. Porque o cara que é dono da Ford, o cara que é dono da GM, o cara tem interesses contrários. É lógico. Claro. Por que você acha que existe um viés tão forte para que os americanos quebrem? Aquela coisa do Laranjão que ele dizia America First, primeiro os Estados Unidos. Por quê? No tempo dele, a economia estava assim. Exato. Existe um viés para destruir a economia americana, porque hoje a economia americana é que faz girar isso tudo. E todas essas grandes corporações, elas não têm interesse de mudar para esse mundo globalista em que ninguém mais tem nada. Então hoje nós sabemos que existe por trás dessa cortina, existe um viés espiritual de destruir principalmente a visão de fé espiritual. É isso aí. Porque esse é o aspecto mais importante. Na hora que Deus deixa de ser invocado, existe um texto bíblico que fala: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Enquanto Deus está sendo invocado, ele intervém. E ele está acima dessas maquinações, né? Desses conchavos, dessas articulações. Exato. Na hora que ele começa a ser rejeitado, aí ele começa a tirar a mão. Mas não é um contrassenso, porque com pandemia, guerra, ele não é mais invocado? Mais pessoas acreditam em Deus? Olha o dado de um instituto, eu não sei pronunciar direito, é Gallup ou Gallup, um instituto de pesquisa muito respeitado dos Estados Unidos. É Gallup. Saiu semana passada agora. Esse é o momento da história que o norte-americano menos leu a Bíblia. Ah, é? E esse é o momento da história que o norte-americano, pastores, têm a menor cosmovisão bíblica do mundo. Isso não é contraditório? É a sua pergunta. Total contraditório. E os americanos também são, do ponto de vista espiritual, os maiores portadores de missionários. Exato. Hoje, para você ter uma ideia, de jovens de 7 até 15 anos, 5% só vão às igrejas. 5%. É uma geração perdida. E o que acontece, Vilela? Durante muitos anos, a igreja ela foi o termômetro das nações, e principalmente das nações que tinham viés judaico-cristão. Hoje nós estamos vendo gradativamente o esfriamento, o desfacelamento da fé. Por que Isso é profético. É profético. Jesus fala: o amor de muitos esfriará. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Exato. Isso é que abre o precedente para que o próprio espírito do anticristo se levante. Você vai para a Europa, você fala de Deus, as pessoas olham para você e falam assim: você está falando de Deus para mim? Você está de brincadeira. E é um combo, né? Porque é o esfriamento, você levantar falsos líderes também. Então você vê muito escândalo em igreja, muitos líderes caindo, porque aí você enfraquece. Tá vendo? Não adianta ir para a igreja ou ter fé, tá vendo? Ó, então essas coisas andam juntos, né? E tudo isso está fazendo que cada vez mais, né? Eu ainda creio que nós temos ainda algum tempo de um grande avivamento para a salvação de vidas. Também acredito, no mundo inteiro. Também creio. Mas o que vai acontecer, que Jesus disse, é o esfriamento da fé. Porque quando as pessoas deixam de invocar a Deus, naturalmente o espírito do anticristo vai tomando controle. Quando a gente falou de toda essa geopolítica, falou dessa questão do controle, é porque no mundo físico, a operacionalização disso não acontece de um dia para a noite. Você não, de uma hora para outra, você não domina o mundo, você não controla o mundo. Você precisa de tecnologia para isso. Você precisa de uma mentalidade para isso. Então, a pandemia ela trouxe essa mentalidade. As pessoas querem o controle sobre elas mesmas.